Esta é uma canalização em áudio de Cryon, por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa canalização é A Parábola de Woe e a Caixa de Crenças. Ela foi dada em 29 de junho de 2013 em Billings, Montana, Estados Unidos. Esta e outras canalizações de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. Uma das perguntas que foi feita no passado, nos dias originais, quando meu parceiro e eu conectamos pela primeira vez, por que você veio? E se vocês não ouviram isso antes, meus queridos, é importante que saibam. Pois a potencial consciência para a qual a humanidade está se encaminhando irá reescrever a história e reescrever o potencial da história e mudar os profetas da história e tudo o que segue. O Espírito, que vocês chamam Deus, supostamente deve saber tudo. Mas o Espírito, que vocês chamam Deus, não sabe o que vocês farão com seu livre-arbítrio. E é por isso que vocês chamam disto um teste. E não é um teste do seu humanismo, e não é um teste da sua alma, e não é uma coisa de julgamento. É um teste do planeta. E você é parte disto. Considerem-se aqueles que estão em expressões com roupões brancos, realizando um experimento com uma consciência com a qual vocês vêm, com a complexidade que vocês desenvolvem com o tempo. Se vocês fossem deixados sozinhos, sem o conhecimento de quem vocês são, o que aconteceria no planeta? Para que vocês entrassem em 3 dimensões, permanecem lá. Para onde iria? Onde iria a vibração desta Terra? Ela caminha com a humanidade se você não sabia, mas eu sei. E, portanto, é o teste da consciência da Terra de vocês, e é um teste justo. E é isso que vocês fazem. E eu cheguei porque, devido ao que vocês fizeram. E havia muitos, e há muitos como eu. E eu não viria de outra forma. Mas os potenciais da mudança diante de vocês, nós já vimos antes. E nos últimos 24 anos, toda a informação que foi dada, com amor, sem nunca entrar em contradição, foi para alertar vocês do que vocês estão fazendo agora. Ajudar a sustentar aquilo que vocês têm. Dar a vocês esperança de que há um propósito e uma resposta para o quebra-cabeças. E é por isso que estamos aqui. E é por isso que nós permanecemos aqui. Pois vocês começaram a plantar as sementes. E conforme vocês as observam crescer, novamente a energia começará a mudar. E estas são metáforas sobre o que seguirá, sobre a verdadeira essência de Deus, como foi exemplificado dentro do ser humano. A única forma de vocês verem Deus na Terra é através dos seres humanos, e vocês sabiam disto. E, portanto, está em suas revelações como velhas almas e trabalhadores da luz, que carregam a visualização e a ativação da percepção do divino. Cabe a vocês. E, portanto, o que segue, não muito longo, mas que é profundo, é uma outra parábola, e a primeira dada na nova energia, depois de 2012. A parábola não é tão única com relação ao fato de que os significados
das parábolas são quase sempre os mesmos, mas ela é dada em uma diferente perspectiva e circunstância. Eu quero que meu parceiro vá de forma lenta, pois nós temos muitas coisas a dizer. E, ao dizermos isto, haverá reflexões, ou reflexos, ou seja, vocês verão a si mesmos. Esta parábola, em particular, não será sequestrada apenas para os ouvidos nesta sala, mas milhares a ouvirão e a compreenderão. E, portanto, começamos. O sujeito de todas as parábolas de Cryon, frequentemente, é um homem, mas não realmente. Nós nos referimos a ele como Woe, mas ele é tanto masculino quanto feminino, pois ele é um woman. E nisto, nós não queremos trazer um gênero para o ser humano, mas já que vocês fazem isso automaticamente, nós o chamaremos de ele. Esta é a história de Woe e sua caixa de crenças. E é uma história para este tempo. E está preenchida com propósito e honra. Lições, realizações e despertar. E eu quero que vocês ouçam de forma correta. Os humanos adoram histórias, portanto vamos começar. Woe é uma criança. Cresceu em uma família muito amorosa. E sua mãe e pai o levaram para o que vocês chamariam um sistema de crença espiritualmente organizado. Woe foi exposto a isto muito cedo em sua vida, e esta se tornou sua crença. E através dos anos em que cresceu, ele aprendeu cada vez mais. E através dos anos de seu crescimento, ele aprendeu a curtir esta crença. Portanto, quando Woe já era um adulto, ele já estava totalmente investido nesta crença. E nós chamamos caixa de crença, porque ela era restrita, isso quer dizer, havia uma estrutura ao redor dela. Nesta caixa de crença, a estrutura honrava a Deus. A estrutura frequentemente é necessária para a humanidade criar um sistema onde as coisas fazem sentido para eles. E foi assim com sua caixa de crenças. Seu pai disse a ele muito cedo que havia regras com relação a Deus. E o Woe viu o sentido nisto. Fazia sentido para o Woe porque era exatamente como ele esperava com relação a ele mesmo e seus amigos. Foi dito a ele muitas coisas. Havia doutrinas que sublinhavam as regras que iriam agradar a Deus e aquelas que não iriam agradar. Haveria emoções, guias, ao redor do que era e do que não era apropriado na vida. Havia regras para se viver que faziam sentido, que tinham integridade e honestidade. E o Woe aceitou todas elas lentamente. Woe carregava as escrituras com ele, escrituras dos profetas e dos profetas, que eram luzes orientadoras em sua vida, e isso fazia sentido para ele. Ele carregava uma versão de bolso com ele o tempo todo para que ele pudesse lembrar o que eles tinham a dizer. E em seus momentos de adoração, ele selecionava o mestre e orava para ele. Woe estava muito agradecido com sua caixa de crenças. E aqueles ao seu redor também estavam satisfeitos com Woe, mas a caixa tinha seus limites. Eles não eram limites para Woe, mas eram fronteiras. Seu pai tinha dito a Woe: tenha cuidado com quem você se associa,
Porque se eles não estiverem em nossa caixa de crenças, isso quer dizer, se eles não forem crentes, então eles poderão apenas ser não crentes. E se eles não são crentes, eles têm a habilidade de te enganar, afetar você. Eles podem até mesmo te retirar de seu sistema de crenças, e eles são perigosos. E Woe sempre se perguntou quem eram eles. Como criança, ele nunca os viu, tudo o que ele via eram seus companheiros. Mas conforme ele cresceu, ele compreendeu o que seu pai dizia. E, eventualmente, Woe, que vivia no meio oeste dos Estados Unidos, em uma pequena cidade, com parentes que eram fazendeiros, encontrou o seu nicho, o que ele queria fazer. Woe era um homem estruturado, ele adorava números. E, portanto, ele se tornou o que vocês chamariam um especialista em números, trabalhando em um pequeno negócio em uma pequena cidade, que demorava 15 minutos para chegar-se à cidade a partir da fazenda onde ele tinha crescido. E foi ali onde Woe encontrou aqueles que seu pai tinha advertido a respeito. Os colegas com quem ele trabalhava, em um pequeno escritório com cubículos, rodeado por muitas mulheres, e ele percebeu que elas eram diferentes. E ele tinha cuidado com elas. E ele não compreendia por que eles que diziam as coisas que eles diziam, assumiam o nome de Deus em vão. Ele não compreendia a promiscuidade que ele via, ele não compreendia a desonra por Deus que ele via nas personalidades. Ele não compreendia porque eles bebiam, ele não compreendia porque as coisas eram tão óbvias que não eram de Deus e que não estavam em sua caixa. E ele então se retirava para aqueles que tinham a mente parecida. E então ele adorava, cantava as canções que eram tão belas sobre a glória de Deus. Foi ensinado a ele sobre o mal e sobre um conceito chamado pecado. Foi ensinado que aqueles que não acreditavam em sua caixa não conseguiriam encontrar aquele próprio Deus que ele amava. E aquilo era um pensamento razoável para ele. Pois aqueles que violassem as regras da sociedade, eles também não conseguiriam, eles iriam para a prisão. Isso fazia sentido para Woe. Tudo ao redor dele, o Deus que ele adorava, e ele sentia o amor de Deus. Uma vez, no prédio no qual ele adorava, houve uma cura miraculosa que ele não podia negar. Foi algo belo. Alguém que ele já conhecia há bastante tempo, com uma doença que o tornou aleijado, essa pessoa levantou, caminhou e nunca mais sentou-se numa cadeira de rodas. Impressionante. E os líderes daquela organização de adoração apontavam para aquilo e diziam: isto é uma prova de que a nossa caixa é a correta, pois nós temos Deus em nossa caixa. E então o conselho começou para o Woe: não olhe para nenhuma outra caixa de crenças, porque eles não têm o que nós temos. A forma de adoração que eles têm é incorreta de acordo com nossa doutrina. E eles se referirão aos versos nas Escrituras como prova de que eles têm o Deus correto. E as outras caixas eram mal conduzidas. Algumas delas poderiam até ser mesmo malignas. E essa era a vida dele. Woe não estava infeliz com sua vida. Ir para o trabalho era frustrante, devido àqueles que estavam ao seu redor que não eram crentes. Ele não se associava com eles, ele não queria falar com eles. E eles sabiam disto. E então aconteceu. Como eu posso descrever isso para vocês de uma forma que vocês possam compreender, seres humanos? Portanto, eu vou dar a vocês da forma como ocorreu.
por volta de 3 da tarde, quando todos estavam em suas escrivaninhas e ele estava consumido com os números, ele mal pôde ouvir o que chegava. Um tornado chegou como um trem veloz. Sem aviso, começou a destruir a cidade. E nas extremidades da cidade, eles ouviram que não houve tempo de fazer nada, pois foi tão rápido, tão grande. Woe podia se lembrar mais do que qualquer outra coisa. O som aterrorizante, o som de granito, vidros se quebrando, pessoas gritando. As luzes se apagaram, é claro, e então os prédios começou a colapsar. Foi tão rápido, tudo de uma vez só. Ele viu alguns dos seus companheiros de escritório esmagados diante de seus olhos. Ele mal teve tempo de entrar debaixo de sua escrivaninha quando o telhado voou e começou a cascadear em direção ao solo. E então as luzes se apagaram e tudo ficou em silêncio. E o que aconteceu a seguir, meu querido ser humano, é a realidade sobre a qual eu quero falar. E isto pode parecer como uma parábola, mas o que aconteceu a seguir foi real. Mas antes de ir até lá, eu quero interromper a parábola. Neste momento, com verdade, como Deus olha para o Woe? Como Deus olha para o Woe? Deus vê a caixa na qual ele está e os pré-julgamentos de outros seres humanos como estando errados? Então aqui está o que eu quero dizer a vocês antes de prosseguirmos. Woe encontrou o amor de Deus em sua organização. Para o espírito do qual eu venho, eu vejo a caixa mitológica que a humanidade criou ao redor de Deus, não como inapropriada, mas como uma estrutura que foi necessária muitas vezes para encontrar o núcleo interior. E, portanto, Woe não era inapropriado e ele não estava errado. Ele aprendeu da forma que ele aprendeu. Abençoado é o ser humano que encontra Deus de qualquer forma, onde ele se vira para dentro e vê a beleza que está lá para ser contemplada. Deus não vê adorações inapropriadas. Deus não vê comportamentos inapropriados. Deus vê o ser humano procurando por seu centro. E, portanto, eu quero que todos vocês ouçam isso, qualquer um, que saibam que se vocês estiverem em uma organização onde o núcleo é a adoração do Deus único, do Espírito, da fonte criativa, você está no trilho correto. E os seres humanos podem discordar. E os seres humanos podem dizer, você está fazendo errado. E os humanos podem dizer, você está perdendo o ponto. Os humanos podem dizer, você não deveria colocar Deus em um pedestal e adorá-lo. Eu direi a você, esta é a fonte inicial da realização de quem é Deus. E alguns deles, sendo seres humanos, precisam caminhar antes de que possam correr. Isso é parte do processo. E eu tenho uma sala cheia de velhas almas que já caminharam muitas vezes, que já foram parte desse tipo de coisas muitas vezes, que já batalharam por isso muitas vezes devido a doutrinas. E agora elas se sentam na sala, mais sábios e maduros devido a isto. E agora eles não precisam mais da estrutura ou de uma caixa. Portanto, eu quero que vocês compreendam, antes de passarmos para o próximo passo dessa história, de que não há julgamento, jamais, da busca de Deus. Tudo ficou escuro, exceto a música.
Woe começou a ouvir uma música. Como eu posso descrever isto? Não era música. Isso requer ouvidos, e Woe não tinha ouvidos naquele momento, porque onde ele estava, ele percebeu que ele não estava vivo, ou não estava vivo como ele conhecia estar vivo. Havia algo estranho acontecendo. Ele estava em um lugar, não um túnel, não era uma caverna, era um caminho. Um caminho que se abriu, onde tudo que havia era escuridão ao redor dele, mas ele podia ouvir a música. E a música não era realmente música. Era uma energia sonora. E ele reconheceu os pedaços e partes dela. E isso chegou trazendo uma emoção, uma percepção. Ela veio com luz. Era como todas as estrelas e as galáxias estivessem cantando em harmonia, uma estrutura que ele nunca tinha ouvido. Uma nova melodia, cantando em luz. Oh, Woe já tinha sentido isso antes. Woe sabia que ele estava morto. O que aconteceu a seguir, ninguém sabe. Todo mundo supõe, mas ninguém no planeta realmente sabe o que acontece com Woe a seguir. Mas ele não estava com medo, porque ele sabia, devido à sua caixa de crença, o que esperar. Pelo menos era o que ele pensava. E ele começou a perceber que ele estava passando por ele outras formas humanas. E as formas humanas eram seus colegas de trabalho. Mas eles estavam passando por ele. Ele olhou para baixo e percebeu que ele estava sendo mantido naquele lugar durante o vento da transição por um cordão prateado. E ele não podia ir além. E a música continuou e ele começou a reconhecê-la cada vez mais. Ele viu à frente dele uma bela e brilhante luz dourada e branca. Ele viu que todos aqueles que estavam passando por ele estavam se movendo para aquela luz e ele não tinha percebido. Eles irão encontrar Deus. Eles morreram junto com ele. Mas por que eles estavam movendo adiante e ele não? Ele estava impedido por aquele cordão prateado. Com toda sua força, vocês podem chamar isso sem ter um tipo de corpo? Ou algum tipo de algo etéreo, com braços, pernas, difícil de descrever como se sente naquela transição, naquele vento, movendo-se do ser corpóreo para o ser espiritual. Woe estava naquele vento da transição, seguro por uma corda prateada, observando, conforme outros passavam por ele, movendo-se para a luz. A música se tornou cada vez mais forte, não mais alta, mas mais forte, invadindo quase todas as células do seu corpo etéreo. Estava se tornando menos e menos corpóreo e cada vez mais transparente. Woe estava no vento da transição, mas ele estava preso pelo cordão prateado. E então ele percebeu algo. Cada simples forma humana que estava passando por ele brilhava de uma forma estranha. Dentro de cada uma delas havia um objeto brilhante com um padrão. Um padrão que ele reconheceu, no entanto, ele não reconheceu ao mesmo tempo. Não era um símbolo, não era um número, era um padrão. Um belo padrão de luz dentro de cada simples humano. E cada um tinha um. A luz, no fim daquilo que parecia ser um túnel, que na verdade não era um túnel, estava se tornando cada vez mais brilhante. E ele não estava se aproximando, só que a luz estava ficando mais brilhante. Ele podia ouvir, sentir ou perceber a música agora, e ele sabia o que era. Era a música constante e contínua do amor de Deus. Um padrão no nível da alma que canta a canção da compaixão, a canção do lar, a canção da unidade que ele conhecia tão bem. De onde isto vem? Como ele podia reconhecê-la? E eles continuavam a passá-lo. Parecia como centenas tinham sido mortos naquele tornado. Todos eles estavam no mesmo caminho, passando por essa transição, e todos eles tinham a mesma essência brilhante,
com o mesmo padrão. E conforme a luz brilhante diante dele se abria, ele viu. Era a mesma essência com o mesmo padrão. Eles eram todos partes e peças do padrão. Woe estava consumido com curiosidade, como um homem de números, e ao mesmo tempo, ele estava emocionado por não saber, porque ele não poderia perceber. Ele estava limitado por aquela corda prateada. Ele queria ir adiante e se juntar àquela luz. A música continuava. Cada um deles, todos aqueles colegas de trabalho, todos indo para a luz, para o mesmo lugar, e a luz se tornou cada vez maior, e ele podia ver ainda mais. E o que ele viu foi a celebração da vida. Mas o que ele viu naquela fenda onde ele podia ver foi uma reunião. E havia alegria, não havia julgamento, havia alegria. E não é o que foi ensinado a ele, era algo belo. E não importava quem era, todos eles estavam passando por ele. E ele queria tanto ir adiante, mas ele estava seguro por aquela corda. E ele pensava, será que será assim? Este é algum lugar onde você fica preso entre os mundos? Por que eu não estou me movendo adiante ou para trás? O que está acontecendo? Mas ele não estava frustrado, porque ele estava no vento do amor. Woe despertou no hospital, rodeado por sua família, e percebeu o que tinha acontecido. Ele tinha estado em coma. Agora nós paramos a parábola novamente para explicar que o Woe tinha acabado de ter o que tem sido chamado pela humanidade como uma experiência de quase morte, EQM. Nós vamos renomear isso a propósito, talvez experiência de quase vida. Ninguém retorna de uma experiência de quase morte e se recupera. Eles retornam modificados. Nenhum ser humano pode ir para o vento da transição, mesmo que temporariamente, sem ser afetado na essência corporal, no nível da essência corporal. Algo acontece com eles. É difícil explicar, mas quando você está no vento da transição, você é modificado. E quanto mais tempo você fica no vento, mais mudanças ocorrem. A própria essência do seu espírito desperto expande-se. É como se cada momento no vento fosse uma outra vida de sabedoria que você vive e observa e vê. E o Woe retornou, abriu seus olhos, e a família permanecia de pé ao seu redor, e instantaneamente ele soube que estava vivo, mas que ele tinha testemunhado algo extremamente real, extremamente real. E ele olhou ao redor e ele tinha um novo dom. Pois cada simples ser humano corpóreo ao redor da sua cama tinha um padrão brilhante com um padrão. Ele podia ver Deus em cada um agora. Eles celebraram sua vida e eventualmente ele se curou. E a primeira coisa que ele despertou e entrou em uma sala com um espelho, ele viu a ele mesmo. Ele viu que o brilho estava lá, o padrão estava lá. Ele olhou para os médicos, as enfermeiras. Ele foi para as ruas. E todas as pessoas tinham aquele brilho. O que aconteceu a seguir poderá surpreender você. O Woe poderia ter feito qualquer coisa naquele ponto, porque o Woe tinha um conhecimento além da sua caixa de crenças. Na verdade, entrava em conflito com sua doutrina. Entrava em conflito com uma ideia de um Deus que julga. Entrava em conflito com as regras.
Para confirmá-lo, Woe fez algo que ninguém tinha dito a ele. Quando ninguém sabia onde estava Woe visitou uma outra caixa. Ele visitou aquela que sua liderança tinha dito a ele que era a pior de todas. E ele foi até lá, se sentou. E o que ele viu, ele já sabia. Todos eles tinham a essência, todos eles tinham o brilho e todos eles tinham o padrão. E ele não reconheceu as músicas que eles cantavam, mas elas eram sobre o amor de Deus. E naquele lugar ele viu cruzes colocadas em determinados lugares que representavam cruzes, representavam curas que aconteceram naquela caixa. E ele sabia o que tinha acontecido. Os seres humanos tendem a sequestrar tudo para eles mesmos e nunca olham ao seu redor. E nunca foi dito a ele que as curas estavam em todas as outras caixas. Ele retornou para sua caixa, e isso poderá chocar vocês, mas ele nunca deixou. Porque ele tinha a sabedoria que disse a ele que ele não precisava. Ele não precisava incomodar ninguém ao seu redor. Ele conhecia uma verdade que se tornou sua própria verdade. O amor de Deus era o mesmo, independente da doutrina. Ele cantou as canções de uma outra forma. Ele ouviu a música de uma outra forma. E aqueles ao redor de Woe viram Deus nele de uma outra forma, devido à experiência que ele tinha vivenciado. Ele era capaz de compartilhar com eles a beleza de como era fazer a transição para o outro lado, dar a eles esperança, para que não houvesse um ferrão da morte. Ele nunca disse a eles toda a história. Ele não precisava, não havia motivo para aquilo. Porque todos eles eram buscadores. Quando Woe estava no vento da transição, ele ouviu a voz. Ele nunca esqueceu. E a voz falou com ele, com seu nome, conforme ele estava batalhando contra o cordão prateado. E a voz disse, Woe, quando for o momento, você estará aqui também. Até lá, celebre a majestade do que você viu em cada célula, porque Deus está em você. E é isto que ele carregou. E não houve instruções da luz para que ele retornasse e evangelizasse. Não houve instruções sobre dizer a todos que eles estavam errados. Não houve instruções para mudar qualquer coisa a não ser ele mesmo. E ele viveu sua vida daquela forma. Ele nunca incomodou aqueles que estavam ao seu redor. Ele apenas mostrou Deus nele mesmo. E aquilo foi bom bastante para o Woe. Eu poderia continuar a parábola dizendo que houve um dia quando Woe experimentou o vento da transição sem a corda, mas eu não vou dizer isso a vocês, porque nós queremos deixar Woe com vocês vivo e trabalhando em uma sociedade como vocês precisam trabalhar, como um exemplo do Deus interior, da paciência, a sabedoria, a benevolência, a compaixão que este ser humano tinha por todos ao seu redor, independente da doutrina das caixas, porque é isso que estamos procurando com vocês. É uma parábola para a nova era, onde você irá capturar a essência dentro de você e vê-la nos outros, assim como Woe fez. O dom de Woe é seu. Veja Deus nos outros em primeiro lugar e veja sua personalidade em segundo lugar. E vocês terão mais tolerância devido a isto, porque vocês são tão diferentes. Isto foi dado em amor hoje, e assim é.